Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Samuel Cabral e este é o nosso canal Comunidade Cristã Caminhando na Luz. Estamos aqui para trazer até vocês mais um vídeo. Que a graça de Deus, que excede todo o vosso entendimento, inunde as vossas vidas. Na última gravação que fizemos, nós falamos sobre a fé, o poder extraordinário da fé. Decorrendo um pouco sobre o assunto, este assunto é um assunto longo, não tem como a gente explicá-lo em apenas um vídeo para o YouTube, até porque os vídeos do YouTube, eles são vídeos curtos, é o mais apropriado para a política do canal, da plataforma. Então, não tem como a gente trazer toda a explicação de um assunto como o assunto da fé, que é um assunto bem amplo, um assunto longo. Mas a gente falando sobre a fé no vídeo passado, teve uma parte do vídeo onde eu falei sobre o direcionamento da fé. E aí eu disse que o direcionamento da fé pode ser para o mundo material e para o mundo espiritual. No mundo espiritual existem diversos direcionamentos, que pode ser para um espírito, para um conjunto de espíritos, para seres espirituais, como tronos, potestades, etc. Então, depois eu refletindo um pouco sobre esta fala, eu vi que se eu não fizesse um fechamento desta fala, poderia abrir um espaço para más interpretações. E a partir daí, uma pessoa que ouça estas palavras e que não tenha prudência, que não tenha conhecimento do mundo espiritual e etc., ela pode usar isto daí, esta minha palavra, como um pretexto para impulsionar ela a agir de forma errada com relação ao direcionamento da fé, e ela pode vir a direcionar a sua fé da forma errada e vai obter um resultado errado. E nós não estamos aqui para causar prejuízo a ninguém, antes para trazer luz à mente das pessoas e ao coração delas, a fim de que elas possam se libertarem das amarras espirituais que prendem suas vidas, para que elas possam ter uma vida de qualidade. Como disse Jesus Cristo, vida com abundância. Então, para que não ocorra estes imprevistos, eu resolvi gravar outro vídeo para trazer uma advertência e um esclarecimento melhor sobre o direcionamento da fé no mundo espiritual. É claro que não vamos esgotar todo o assunto, porque isto seria impossível. Mas vamos falar o que achamos ser suficiente para deixar as mentes advertidas. Então, o tema da mensagem de hoje que vamos trazer é bênçãos ou maldições conforme o direcionamento da fé.
O texto desta mensagem está no livro de Provérbios, capítulo 14 e versículo 12, que diz assim: Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Este texto, ele é um texto bem chamativo. Ele nos convida a fazer uma reflexão na vida, a prestarmos bem atenção aonde estamos colocando o nosso pé, em qual caminho estamos caminhando. Porque, como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. É isto que o provérbio está dizendo aqui. Semelhantemente, isto: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, ou seja, no final, é caminho de morte. Eu vou trazer para vocês 3 exemplos de fé mal direcionada dentro da Bíblia e depois vou trazer 3 exemplos de fé bem direcionada dentro da Bíblia também, para que a gente possa entender, extrair desses exemplos lições, a fim de que a gente não venha a cometer erros que podem levar a nossa vida a problemas sérios, né? A problemas que poderão perdurar por muitos anos ou até pela vida inteira. Porque se não acharmos a solução para estes problemas ou para este problema, ele poderá nos prejudicar, nos causar danos a vida inteira. Então, vejam bem, o primeiro exemplo que eu trago para vocês é o exemplo de Adão e Eva. Adão e Eva direcionaram a fé deles para a serpente. Isto resultou na expulsão deles do Jardim do Éden, e eles perderam, além de serem expulsos, além de serem penalizados, a viverem uma vida de dureza, onde eles tiveram que trabalhar duramente na agricultura, onde eles tiveram que suar, onde eles tiveram que arrancar espinhos, porque a terra passou a produzir espinhos e cardos. Além disso que eles tiveram que enfrentar para sobreviver, eles perderam o contato direto e diário que eles tinham com Deus. Então, custou muito caro para Adão e Eva direcionarem a sua fé no sentido contrário, para a fonte errada. O outro exemplo é o exemplo da mulher de Ló. O exemplo de Adão e Eva está no capítulo 3 de Gênesis. Já o exemplo da mulher de Ló está no capítulo 19 de Gênesis. A mulher de Ló, quando Deus falou para eles que ia destruir a cidade naquele dia e que eles deveriam sair daquela cidade e ir para as montanhas e não deveriam olhar para trás, os 3, Ló e as 2 filhas, obedeceram à vontade de Deus. Mas a mulher de Ló resolveu olhar para trás. Ou seja, ela colocou a sua fé nas coisas materiais, nas coisas fúteis da vida, e não na vontade e na palavra de Deus.
Se ela tivesse colocado a sua fé em Deus, ela tinha direcionado a sua visão para as montanhas e tinha fugido, obedecendo à voz de Deus. Mas ela preferiu se virar para trás, desobedecer a Deus e se virar para trás, direcionar-se para Sodomas e Gomorras. Sodomas e Gomorra. Então, a mulher de Ló foi punida. Ela se transformou numa estátua de sal, conforme nos diz a Bíblia. A outra pessoa foi Corá, ou Coré, que está registrado no livro de Números, capítulo 16. Corá, ou Coré, ele se levantou como capitão do povo de Israel para conduzir o povo de Israel de volta ao Egito, pois naqueles momentos, naqueles dias, haviam chegado os 12 espias do povo de Israel que tinham ido até a terra de Canaã para observarem a terra, investigarem a terra, espionarem a terra, a fim de que pudessem trazer as informações necessárias para Moisés, a fim de que Moisés pudesse planejar a invasão daquela terra para poder tomar posse da herança. Acontece que os 10 espias dos 12, 10, chegaram aterrorizados e aterrorizando. A pior desgraça do mundo é uma pessoa medrosa, uma pessoa covarde para enfrentar batalhas, pelejas, desafios, coisas do tipo. Essas pessoas, por causa do medo delas, da covardia delas, da incapacidade delas, elas enxergam tudo errado, tudo distorcido. E o que é que elas vão falar para as pessoas? Exatamente como elas enxergam. Então, passam uma mensagem distorcida, uma mensagem negativa e acaba induzindo as pessoas fracas a pensarem e agirem como elas. E umas vão induzindo as outras, e se você não tiver cuidado, daí a pouco está todo mundo induzido pela mensagem do mal, pela mensagem negativa, a visão negativa. Então, Coré se aproveitou daquela situação e se transformou, se mostrou um capitão do povo para conduzir o povo. Mas conduzir o povo para onde? Conduzir o povo para o Egito, ou seja, de volta para o Egito. O Egito ficava embaixo, a terra de Canaã ficava em cima. Eles estavam subindo em direção à terra de Canaã, a terra da conquista, que eles a conquistariam, mas Coré se prontificou a conduzir o povo de volta, descendo de volta para o Egito, o lugar onde aquele povo tinha sido escravizado por 430 anos, aproximadamente. Veja bem que proposta maravilhosa, né? Que proposta linda a proposta de Coré. Que missão gloriosa, né? Vamos voltar para o Egito, vamos voltar para as garras de Faraó, vamos voltar para a escravidão do Egito, vamos voltar para os escravos e comermos a farofa de farinha com cebola e apanharmos, sermos chicoteados e carregarmos madeiras, juncos e barro no lombo. Veja que proposta maravilhosa de uma pessoa que não tem visão, de uma pessoa que tem a visão de derrotado, de fracassado. Então, estes são os 3 exemplos que nós tiramos da Bíblia para nós. 3 exemplos de fé mal direcionada, de fé direcionada para o sentido contrário. Agora vamos falar para vocês 3 exemplos
de fé bem direcionada. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é o exemplo de Noé. Noé, nos diz a Bíblia, que ele era um homem justo e temente a Deus. Noé direcionou a sua fé para Deus. E com a fé direcionada para Deus, Noé passou a ver uma coisa que ninguém via. De toda a humanidade daquela época, ninguém conseguiu ver, perceber, detectar que estava se aproximando um dilúvio, uma catástrofe. Mas Noé viu. Noé descobriu, porque Noé direcionou a sua fé para Deus. E com a sua fé direcionada para Deus, Noé ganhou intimidade com Deus. E tendo Noé intimidade com Deus, Noé falava com Deus e Deus falava com Noé. Então, a partir deste diálogo, desta intimidade, surgiu a notícia, a revelação do plano de Deus. E Deus falou para Noé que ia trazer um dilúvio sobre a terra. E instruiu Noé como ele fazer para salvar ele, a sua família e as espécies dos animais. De cada animal, ele ia colocar um casal na arca. E outras classes de animal, ele ia colocar 7 casais. Então, assim fez Noé. Noé construiu a arca e conseguiu escapar de uma coisa que ninguém escapou. Só ele, sua família e os animais que ele colocou na arca. Tudo isto porque ele direcionou a sua fé para Deus. Outro exemplo de pessoa que direcionou a sua fé para Deus foi Abraão. Abraão, ele direcionou a sua fé para Deus e Deus mandou ele ir para uma terra a qual ele nem sabia onde ficava. Simplesmente ele obedeceu a Deus. Deus disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, que eu vou te mostrar. Você sai e depois eu te mostro. E Abraão confiou em Deus. E Abraão saiu, como nos diz a Bíblia, sem saber para onde ia. Mas, por causa da sua fé bem direcionada no sentido correto, direcionado para a fonte certa, Abraão recebeu aquela terra como herança. E Abraão se transformou uma bênção para o povo daquela terra. E Abraão se tornou também pai de uma grande nação, que é a nação do povo de Israel. E espiritualmente falando, a nação de todas as pessoas que vivem com a fé direcionada para Deus. Abraão se tornou o pai espiritual de todas essas pessoas. O exemplo, o modelo a ser seguido. Então, Abraão é o segundo exemplo que trazemos aqui de fé bem direcionada, a fé direcionada para Deus. Outro exemplo de fé bem direcionada é a fé da mulher com fluxo de sangue. A Bíblia traz o nome dela, a descrição dela, desta maneira, A mulher do fluxo de sangue. Está no capítulo 9 de Mateus, São Mateus. Esta mulher, ela sofria de uma hemorragia há 12 anos e já tinha gastado toda a sua fortuna, todos os seus teres, para se curar deste mal e não tinha conseguido. Mas, quando ela
ouviu falar que Jesus estava passando por ali, por perto, ela correu em busca de Jesus e deparou-se com a imensa multidão que o seguia e que o cercava. Porém, ela não desistiu diante da multidão que vira, mas ela disse consigo mesma: se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Então aquela mulher saiu por entre a multidão, vencendo todos aqueles obstáculos, porque a multidão afluía, e ela chegou até Jesus e simplesmente tocou nas vestes de Jesus. Naquele mesmo momento que ela tocou, ela foi curada da hemorragia. A hemorragia estancou instantaneamente. E Jesus Cristo se voltou para trás e disse assim: quem me tocou? Então seus discípulos lhe falaram: mestre, a multidão te aperta e tu dizes que me tocou? Jesus Cristo disse: não, alguém me tocou. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Não foi um toque qualquer, não foi um toque por acaso, foi um toque que moveu o Espírito de Jesus. Foi um toque que fez com que a virtude curadora, sanadora de Cristo saísse dele, não toda a virtude, é claro, vamos dizer, uma fagulha daquela virtude, saiu dele e entrou na mulher, porque era aquilo que a mulher estava precisando. A mulher, o problema dela era falta de virtude. Aquela mulher tinha uma carência da energia espiritual na sua vida, e era a falta daquela energia espiritual que causava aquela hemorragia, que causava o afrouxamento dos seus tecidos, né, da parte íntima, e isto fazia com que o sangue jorrasse para fora, né? Veja como é importante. Mas a fé da mulher, como ela estava com a fé positiva, a fé da mulher gerou a intuição do que ela deveria fazer para se livrar daquele mal. Quando mais nada existia, ela usou a fé. Neste momento, é exatamente nesses momentos que nós usamos a fé com pureza. É quando usamos a fé, quando não há mais solução para o problema. Não há mais solução material, não há mais solução física, não há mais solução do ponto de vista racional comum. Então, neste momento, só nos resta uma saída, é usarmos a fé. Quando usamos a fé em momentos assim, usamos a fé com pureza, quando usamos ela de maneira positiva, e aí dá resultado. Sempre dá resultado. Foi o que fez a mulher. A mulher usou, a mulher do fluxo de sangue, usou a fé quando não existia mais solução alguma à sua vista comum. E aí a fé intuiu ela o que ela deveria fazer, que era tocar nas vestes de Jesus, o homem que estava cheio de virtudes, a fonte da virtude estava ali. E quando ela tocasse a virtude, ia sair da fonte e ia entrar nela e ia cessar, ia sanar a carência espiritual dela. E assim ocorreu e aquela mulher ficou curada. E Jesus Cristo disse: alguém me tocou. Ela se aproximou de Jesus chorando, trêmula, e disse: foi eu que te toquei. Mas Jesus Cristo falou: minha filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Até no outro vídeo anterior, na hora da fala, eu fiz uma confusão e eu disse que tinha sido a mulher do fluxo de sangue que Jesus Cristo falou: grande é a tua fé. Na verdade, não foi a mulher do fluxo de sangue, foi a mulher cananeia, né? A mulher cananeia foi que ouviu essas palavras de Jesus, que também
foi uma mulher de grande fé. E ela se dirigiu a Jesus não para buscar a sua própria cura, mas para buscar a libertação de sua filha que estava miseravelmente endemoniada. Eu deixei lá na descrição do vídeo a correção da minha fala, e aqui eu estou falando novamente. Porque às vezes quando nós estamos falando, nós nos empolgamos um pouco e às vezes nós erramos. Isso é comum. Sempre quando estamos falando, é bem mais fácil de a gente cometer erros do que quando estamos escrevendo, né? Por isso a Bíblia nos adverte que é melhor a gente ouvir do que falar. Só que nós precisamos de falar, né? Nós precisamos nos comunicar. Não temos como nos livrar da fala. A fala também é uma coisa muito importante. É uma ferramenta que Deus nos deu para nos comunicarmos e para passarmos informações para as pessoas, né? Um passa para o outro e assim todo mundo vai crescendo na graça e no conhecimento. Então esta mulher foi uma mulher que teve uma fé bem direcionada para Deus. Então, prezado amigo ouvinte e telespectador, o meu conselho que vai para vocês é que vocês, de forma nenhuma, direcione a fé de vocês no sentido contrário à vontade de Deus. De forma nenhuma, de maneira alguma, direcione a fé de vocês para espíritos enganadores, para que não aconteça que vocês sejam expulsos da presença de Deus e percam o contato com Deus, para que não aconteça que vocês venham a ser penalizados e venham a adquirir um jugo sobre as vossas costas que vai tornar a vida de vocês muito mais difícil, como aconteceu com Adão e Eva. Que vocês não direcionem a fé de vocês para trás, para as coisas materiais, para as coisas fúteis da vida, como fez a mulher de Ló, para que não ocorra que vocês fiquem estagnados na estrada da vida, para que não ocorra que vocês fiquem ali estáticos, se tornem pessoas estáticas, paradas na estrada da vida, sem a evolução espiritual, sem a evolução da mente, sem a abertura e crescimento da graça e do conhecimento de Deus. Graça e conhecimento. Para termos graça e conhecimento, precisamos olhar para frente, andar por fé, direcionar nossa fé para Deus. Que vocês não venham a direcionar a fé de vocês para o passado, para o negativo, para o passado de escravidão que vocês viveram, para o passado de imundície, para o passado de coisas que não prestam, como fez Corá e parte do povo de Israel, quando direcionaram a fé deles para o Egito. O Egito era um lugar onde reinava a promiscuidade, onde reinava a idolatria, onde reinava um monte de coisas erradas naquela época, segundo a Bíblia, né? Segundo a Bíblia, naquela época também. Mas direcionem a fé de vocês para a fonte certa. Façam como fez Noé e sejam salvos das catástrofes da vida. E vocês vão perceber aquilo que ninguém percebe. Vocês serão avisados daquilo que ninguém será avisado se não tiver na mesma fé que vocês. Sejam pessoas de fé bem direcionada, como Abraão, e vocês vão ser uma bênção no lugar onde vocês vivem, no lugar onde vocês moram, no lugar onde vocês trabalham. Vocês vão ser uma bênção. Vocês
vão receber promessas divinas, e essas promessas vão se cumprir em vocês, ou nos vossos filhos, ou nas vossas descendências. Vocês vão ser grandes homens, grandes mulheres, porque a vossa fé está direcionada para a fonte, que é toda poderosa, que é onisciente, que é onipresente, que é onissapiente, que é infinita, que é inescrutável, que é eterna, a qual é Deus. Direcionem a fé de vocês como fez aquela mulher do fluxo de sangue, e aquilo que parece impossível para os homens vai ser resolvido na vida de vocês, porque o que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Aquele tormento que perturba você por anos e anos e que deixa você deprimido ou deprimida, e você não tem saída, não acha saída, a saída está em direcionar a fé para Deus, como fez aquela mulher. Faça como fez aquela mulher. Toque nas vestes de Jesus para receber a virtude que vai curar a enfermidade que te perturba, que te atormenta, que vai resolver o problema insolúvel que te perturba, que te escraviza. Direcione a sua fé para Deus, e Deus se aproximará de você e abençoará você, abençoará a tua vida, a vida da tua família, a vida das pessoas que convivem com você, abençoará o teu negócio, o teu comércio, a empresa onde você trabalha, porque você vai ser uma bênção e vai jorrar de você bênçãos, vai jorrar de você prosperidade, o espírito da prosperidade, ele vai sair na tua boca, ele vai sair na tua fala, ele vai sair nas tuas atitudes, ele vai sair nos teus gestos, na tua postura corporal. Tudo isto vai emanar para as pessoas que estão em volta de você, para os ambientes onde você frequenta, vai emanar a glória de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, a força, a energia sanadora, prosperadora, purificadora, animadora, renovadora, restauradora, que é a graça de Deus, que excede todo o vosso entendimento, inunde as vossas vidas.